Meu muito boa noite a cada um dos que assistem esta videoaula. Nós estamos aqui hoje com mais uma videoaula, no dia 24 de 3 de 2013, para tratarmos de mais um capítulo do nosso curso da Bíblia Sagrada na visão holística. Hoje vamos estar tratando de como interpretar os símbolos sagrados da Bíblia. Então, falando em símbolos, vamos definir um símbolo, ver qual o seu significado e qual a sua função, qual o seu objetivo. Então, o significado do símbolo é simbolizar determinada coisa, né? Estar no lugar de determinada coisa. Então, um significado bem simples. A sua definição, então, pode se definir símbolo, né? Como sendo aquele ente que se coloca diante de um significante para estabelecer um significado. Isso quer dizer que todo símbolo tem um significante, que é a sua dimensão material, e tem o seu significado, que é a sua dimensão mental ou espiritual, vamos assim dizer. Então, com isso, nós já estamos querendo dizer que os símbolos eles possuem duas dimensões. Na dimensão material, ele é o significante, então ele é tangível, é visível, vamos assim dizer. E na sua dimensão mental, ele é o significado, aquilo que nós compreendemos, que nós imaginamos acerca deste símbolo. Então, o símbolo ele é usado, né, em todas as áreas de conhecimento humano, nas ciências exatas, nas ciências médicas, nas ciências humanas. Ele é usado no conhecimento epistêmico e também é usado no conhecimento gnóstico. No nosso caso aqui, nós estamos interessados no estudo da simbologia do ponto de vista gnóstico. Então, para isso, se o símbolo é algo que é usado para como um filtro saneador e preventivo, né? Isso quer dizer que o símbolo filtra determinada coisa que seria nociva, né? Para determinadas pessoas e deixa passar aquilo que é útil e agradável para as pessoas que estão preparadas. Então, nesse sentido, os símbolos são colocados para esconder o conhecimento daqueles que ainda não estão preparados, daqueles que ainda não têm a capacidade de decodificar esse conhecimento que está em código por meio do símbolo, e deixa passar esse conhecimento àquela pessoa que está no ponto adequado, né, de receber tal conhecimento. Então, vamos ver como funciona isto, né? O Leonardo da Vinci sempre dizia que algumas, com relação à sua arte, que era a pintura, então utilizava-se a visão, mas a gente pode colocar no sentido geral de visão do conhecimento. Então dizia, alguns poucos veem, sem que ninguém lhes mostram. Outras veem quando alguém lhes mostra, e a maioria não vê nem que alguém lhes mostra. Então isso significa que, apesar dos símbolos, né, existentes para proteger, para ocultar o conhecimento, porque o símbolo deixa passar para aqueles que estão preparados e oculta daqueles que não estão.
Então, apesar de ter esse símbolo ocultando, há pessoas que conseguem decodificá-los sem a ajuda de ninguém, por elas mesmas. São as pessoas revolucionárias, são aquelas pessoas que estabelecem os paradigmas, são os pioneiros paradigmáticos que vão estabelecer alguma coisa pioneira para a humanidade, alguma coisa que ainda não existia. E aí então estão os mestres, alguns cientistas, né, de todas as áreas de conhecimento, e os mestres gnósticos. Então, tinha o venerável mestre Samael, ele foi lá e decodificou os símbolos e passou para nós decodificado. Então ele conseguiu traduzir para uma linguagem simples, popular, tudo aquilo que estava escrito em código, que nós não entendíamos. Então hoje, ao lermos uma escritura sagrada, ao ler um Bhagavad Gita, na nossa Bíblia aqui do Oriente, ou o Corão, ao lermos uma literatura sagrada, a Odisseia, né, de Ulisses, ao ler Dante Alighieri, a Divina Comédia, e ao ver as obras das 4 ramos de conhecimento, nós vamos entender exatamente porque tivemos a felicidade, a sorte de pegar uma carona no conhecimento develado pelo avatar da Era de Aquário, né? Que é o venerável mestre Samael. Mas quem não tem essas chaves, né, essa chave da decodificação, não consegue então entender porque o símbolo está ali ocultando. Então, poucas pessoas veem sem que ninguém lhe mostre, e outras vão ver quando alguém lhe mostra. Nós já somos estas outras. Então, nós estamos vendo, entendendo, até compreendendo o conhecimento gnóstico, porque o venerável Samael nos mostrou. E a grande maioria da massa humana não quer saber desse conhecimento e não quer ver a verdade, nem que alguém lhe mostre, nem que o mestre Samael mostre, né? Como mostrou para nós, e nem que nós também ajudamos na disseminação desse conhecimento do venerável mestre Samael. Essas pessoas não querem ver, então, infelizmente, é a maioria da humanidade. Mas então é assim, a finalidade do símbolo está ali, dos símbolos, né? Eles estão ali para filtrar o conhecimento preventivamente, para não deixar passar, não deixar passar para quem não está preparado, porque a verdade faz muito mal para quem não está preparado para recebê-la. A verdade só é benéfica, é salutar para quem está procurando, assim como diz o filósofo da razão, Dom Immanuel Kant, filósofo alemão, e quem não procura a verdade não consegue achá-la, não consegue identificá-la quando a encontra. Então, se a maioria das pessoas não estão procurando, não tem anelos, não tem interesse, né? Não vão encontrar, e se encontram, não vai identificar, as pessoas, o grosso da massa humana, não procura os 3 fatores de evolução da consciência, não procura a verdade sobre a quinta dimensão, não procura a verdade sobre o arcano AZF. Então, de repente, se esta pessoa se dá de frente com uma informação a respeito do arcano AZF, ela vai achar muito estranho, vai achar que nós somos malucos por estarmos passando essa informação para ela, e ela então não vai identificar essa oportunidade de conhecer esse grande mistério do cosmos. E se ela identificar, isto vai lhe fazer muito mal, vai causar-lhe uma revolta total em sua vida, que ela teria que rever todos os seus valores,
e ela sairia da sua zona de conforto. Então isso não é muito salutar. Por isso dizia Hermes Trismegisto, né, no Egito, que o conhecimento está para a massa, porém a massa não está para o conhecimento. E esse também é outro mestre que não é sábio ensinar a sabedoria para a grande massa humana. Então, por isso, o conhecimento sempre teve estrancado, né, as 7 chaves, e ocultado por trás dos símbolos. Então, quem tem a capacidade de ir lá e decodificar esse símbolo, tem acesso ao conhecimento. Isso em todas as áreas de conhecimento. Então, a pessoa que vai lá na matemática, vê lá a raiz quadrada de 25, é um símbolo. Quem aprende a decodificar, extrai a raiz, vê que é 5, porque 5 ao quadrado vai ser igual a 25. Então, decodificou. Assim são todas as equações, né, todos os símbolos matemáticos. Assim também são os símbolos de todas as áreas, né? A pessoa que sabe dirigir, ao ver um símbolo lá de permitido estacionar, ela sabe o que está dizendo aquele símbolo, não é permitido. E a pessoa que nunca aprendeu ainda não decodificou aquele símbolo. E este, então, o símbolo esconde uma verdade. Para isso precisamos ressaltar que há 2 tipos de verdades. Há uma verdade absoluta e uma verdade relativa. A verdade relativa é inerente ao universo relativo, aqui onde vivemos, onde tudo é dual, tudo é bipolar, onde há a lei da dualidade. Luz, treva, tristeza, alegria, prazer, dor, inferno, céus, e tudo é virtude, defeitos. Então, a gente está nesse universo relativo de 2 partes, onde uma é complementar da outra. Então, nesse universo relativo, a verdade também é relativística. Então, a verdade, neste universo, ela é uma realidade ilusória, como dizia Einstein, né? É uma verdade ilusória. A realidade nesse universo é uma ilusão, apesar dessa ilusão ser muito persistente, como ele diz. E é exatamente isso. É uma ilusão porque é uma verdade, uma realidade temporária da existência. Tudo que existe tem um começo, um meio e um fim. Por exemplo, nós temos o início do nosso nascimento, um meio, desenvolvimento, depois envelhecemos e morremos, tem um fim. E nesse universo tudo é isso. Então, nós somos uma realidade temporária, portanto, Maya ilusória. Maya quer dizer ilusão. Então, esta verdade também tem símbolos para ela, e há a outra verdade absoluta, onde as coisas são eternas. Não tem começo, não tem meio, não tem fim, como é Deus, como é o amor. Deus não tem início, não tem começo e não tem fim, então ele não existe. Se Deus existisse, ele teria começo, meio e fim. Mas ele não existe, não foi isso que ele disse para Moisés quando encontraram. Ele não diz, eu existo. O que ele diz? Ele diz, eu sou. Então, o verbo ser é muito mais forte do que o verbo existir. Ser significa não ter início, nem meio e nem fim, é eterno. Então, é isso que Deus é. Então, Deus é seidade, Deus é ser. Ele não existe, sim é. Então, a verdade a respeito do universo absoluto é uma realidade eterna, e do universo relativo é uma realidade temporária. Então, todos os símbolos em todas as áreas de conhecimento, eles são dotados de são dotados de 2 dimensões. Então, o símbolo tem uma dimensão material, dimensão física, e uma dimensão
mental ou espiritual. Na sua dimensão material ou física, ele é um significante. Na sua dimensão espiritual ou mental, ele é um significado. Por exemplo, vamos pegar a balança. A balança na sua dimensão física é um aparelho que usamos para medir massa. Mas como símbolo, tem a sua dimensão mental, tem o que é o seu significado. Então, se viermos a figura de uma balança, pode estar representando a justiça, a advocacia. A coruja, na sua dimensão material, como significante, é um pássaro, né? Na sua dimensão gráfica, também uma dimensão física, né? Significante, pode nos remeter ao significado, está ali simbolizando a sabedoria. Então, todo símbolo tem essas duas dimensões. Então, o símbolo é usado em todas as áreas, e principalmente na linguagem, a linguagem que nós falamos, que todos os povos falam. Esta linguagem é revestida de símbolos, e são os símbolos mais importantes, porque com esses símbolos da linguagem, da escrita, nós conseguimos representar os outros símbolos, tecer comentário, falar sobre os outros símbolos, usando o símbolo da linguagem. Jamais a gente poderia falar do símbolo da balança e da coruja se não fosse a palavra coruja dita oralmente ou a palavra coruja escrita. Então aí está o símbolo linguístico sendo usado para dirimir a respeito de outros símbolos. Então é muito importante o símbolo da linguagem. Então nós temos, como já dissemos, 4 tipos, né, de pessoas, ou 4 comportamentos distintos, né, ao se depararem com símbolos. Então nós temos aqueles que já decodificam imediatamente, sem precisar da ajuda de ninguém. Temos aqueles que vão decodificar sob a ajuda de outras pessoas, né? Como é o caso nosso, que vamos entender as escrituras sagradas porque alguém está nos mostrando como chegar lá. E tem a terceira pessoa, o terceiro tipo, que é aquela que não vai conseguir decodificar e nem enxergar o símbolo, nem que alguém tente lhe mostrar o que está ocultado. E tem o quarto tipo de pessoas que não está procurando, né? Não quer saber desta verdade, não quer saber do que significa esse símbolo. Essa pessoa tem muita raiva de quem sabe e tem bronca de quem quer lhe ensinar. Então, portanto, não jogueis pérola para os porcos, não atireis coisas sagradas para os cães, assim como dizia Jesus Cristo, porque é perder tempo e até faz mal para essa pessoa, é desrespeitar o seu livre-arbítrio. O venerável mestre Rabulô sempre dizia que ao ensinarmos determinada coisa para nossos filhos, para nossa família, para as pessoas, nós podemos fazer até 3 vezes. Na quarta vez, já é um exercício de magia negra, está sendo exercida por nós, uma transformação negra, uma tentativa, porque não há respeito ao livre-arbítrio daquela pessoa. Que ela, se ela está determinada a encampar aquela determinada verdade, até 3 vezes é o suficiente para que ela acione a sua consciência. Passou de quarta vez, já é uma violação do seu livre-arbítrio, porque ela não quer. Então, nós estamos vendo tudo isso aqui para que possamos falar dos símbolos das escrituras sagradas. Esse é o objetivo do nosso curso, porque nossa Bíblia e toda a literatura sagrada está revestida de símbolos,
e não há como entender se não entender esses símbolos. Por isso nós temos 60 mil religiões e não há entendimento no seu sentido real de cada símbolo, e cada uma praticamente dá a sua interpretação, que é diferente da interpretação do outro e do outro do um. Então é preciso estabelecer aquele que seja o sentido real. Como diz o venerável mestre Samael, todo símbolo, principalmente o das escrituras sagradas, ele pode ser definido de 7 maneiras, ele pode ter 7 sentidos. Isto porque nós temos 7 dimensões, e as pessoas que interpretam as escrituras ao pé da letra, no seu sentido literal, só conseguem enxergar um símbolo até a terceira dimensão. Então o conhecimento, a sabedoria para essa pessoa só vai até o terceiro andar. A sabedoria é um edifício construído de 7 andares. A terceira andar é da tridimensionalidade, é onde chegam as pessoas com suas análises dos seus símbolos. Então, por exemplo, quando Jesus disse: não jogueis pérolas para os porcos, para uma pessoa que interpreta no sentido literal esta fala de Jesus Cristo, perdão, vai ver ali um porco mesmo, né, e uma pérola, os objetos, a pérola e o porco, e não consegue sair disto, ou seja, ela só consegue ficar no significante, não consegue estabelecer o significado disto. Agora, para uma pessoa que já conseguiu ultrapassar esse limite, né, vai saber interpretar esse símbolo, vai saber que Jesus Cristo está usando uma linguagem parabólica. Então, pérola é o conhecimento, que é muito valoroso para ele, para todos nós, e os porcos são aquelas pessoas que não querem receber o conhecimento. Então, Jesus, de uma maneira sábia, xingou de porcos as próprias pessoas que não aceitam o conhecimento. A mesma coisa, não atireis coisas sagradas para os cães, onde as coisas sagradas novamente é o conhecimento e os cães são as próprias pessoas. Então, isto é interpretar as escrituras no seu sentido real, é saber ler nas entrelinhas aquilo que estão para alguns só na linha, não vai estar nas entrelinhas, porque é um outro sentido. Então, se nós formos ler a escritura agora, né, por esse paradigma, na visão holística, né, buscar todos os seus sentidos, nós vamos poder completar aquelas lacunas que estavam faltando na nossa leitura e a gente não entendia, né? Então, uma coisa interessante é nós sabermos ler nas entrelinhas, buscar o real significado dos fenômenos gnósticos, né, operados pelos mestres. Por exemplo, vamos pegar Jesus Cristo e vamos tirar desse mestre o seu ensinamento, que está em parábola, está escondido, está nas entrelinhas, acerca do arcano ZF e acerca do desdobramento astral. A partir desses exemplos ilustrativos, vocês estarão preparados para acharem outras coisas nas escrituras e refazer a sua leitura das escrituras. Então, a respeito do arcano, Jesus, certa vez, despediu a multidão. Uma vez que a multidão tinha se despedido, ele estava sozinho, então ele subiu um monte para orar, à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Então está em Mateus 14, 23. Também em Marcos 6, 46 a 47. E aconteceu que naqueles dias subiu um monte a orar,
e passou noite em oração a Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. Então, se nós formos interpretar essa fala de Jesus Cristo no seu sentido literal, real, ao pé da letra, nós vamos, como a maioria das crentes das 60 mil religiões, vão compreender aí o monte, como uma montanha, e subir como andar, como escalar esse monte mesmo. Para nós, a partir de agora, nós vamos entender o seu real significado. Então, as palavras da frase subir ao monte são os símbolos significativos nessa frase. Então, nós temos que buscar quais são os símbolos significativos que estão aí ocultando alguma coisa. Então, nesta frase, a palavra subir quer dizer projetar, desdobrar, e monte tem o significado de quinta dimensão, a dimensão astral. Então, quando Jesus subiu ao monte para orar, isso significa que Jesus Cristo passou da terceira para a quinta dimensão. Então, ele teve um desdobramento, uma projeção. Então, eis aí a vantagem de nós sabermos os significados dos símbolos. Da mesma forma, podemos encontrar várias citações bíblicas sobre o arcano Azef, que estão codificadas, escondidas por detrás dos símbolos, como nesse trecho que eu vou ler aqui para vocês. Então replicou-lhe Jesus: se conhecerás o dom de Deus, a quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus: vai, chama teu marido aqui. Ao responder a mulher: não tenho marido, replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveram, e esse agora que tens não é teu marido? Isto disse com verdade. Está em João 4, capítulo 4, versículo 10 a 18. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu ventre o interior sairão ou fluirão rios de água viva. Então isso diz João. Então, para uma pessoa que não tem esta leitura que nós estamos tendo, não tem essa visão holística de profundidade, ela vai, com muita boa vontade, por maior que seja a sua boa vontade, a sua boa intenção, fazer uma leitura superficial, no sentido literal da fala de Jesus Cristo. Então ela vai entender como a água realmente lá do poço, né? E aí ela vai ficar nesse sentido material. Então, para nós, convenhamos ressaltar que com os 5 maridos que a mulher teve, né? Jesus quis dizer, a mulher fornicou. Então, com esses 5 maridos que ela tivera, ela orgasmou, ela chegou ao orgasmo e perdeu toda a sua energia da vida, perdeu a água
pura da vida, como as 5 virgens, na parábola das 10 virgens, né, que gastaram o azeite das lâmpadas. Então aí Jesus ensinou o arcano ZF em código para esta mulher, porque na era de peixe, que é a era que viveu Jesus Cristo, as pessoas detestavam o arcano ZF. Então, ao falar do arcano ZF, não podia falar-se abertamente como nós estamos falando hoje. O arcano ZF é a transmutação sexual, já traduzida. Tinha que falar-se em código. Então Jesus deu ensinamento para que ela aprendesse como proceder, para que não houvesse perda de energia sexual, não houvesse perda da água da vida, e não sentir sede de viver a vida, que ficam todos na mesma situação pelo desgaste da energia sexual, de tanto amar sexualmente com a fornicação. Então teria que sair disto. Jesus lhe dera esse ensinamento por parábolas, por símbolos. Então, decodificando esse símbolo, nós temos que achar neste texto quais são as frases significativas. Então, esse texto traz uma frase significativa, que é água viva, que em código, em símbolo, esconde o grande arcano ZF, onde em correspondências simbólicas temos água, quer dizer, sêmen, viva, porque contém a vida. Todo sêmen é o potencial de originar vida. Então, só pode originar vida aquilo que é vivo. Então, o sêmen é a água viva. E este sêmen é que deu origem à raça semita de Jesus Cristo. Então, semita vem de sêmen, que quer dizer semente. Então, o sêmen é a semente humana. Então, é a água viva. Então, todas as vezes que vocês forem ler as Escrituras e achar a palavra água viva, já sabe interpretar como sendo água seminal. Então, nas Escrituras também há outras passagens. Vejamos outra passagem onde o grande arcano ZF aparece escondido por detrás dos símbolos, que é na parábola das 10 virgens, conforme eu vou ler aqui para vocês. Naquele dia, o reino dos céus será como 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas de azeite e saíram ao encontro do noivo. 5 delas não tinham juízo e as outras 5 eram prudentes. As sem juízo, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram vasilhas com azeite juntamente com as lâmpadas. Como o noivo se demorasse, começaram a dormitar e adormeceram. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está a chegar, ide ao seu encontro. Então as 10 virgens levantaram-se e prepararam as lâmpadas. As sem juízo disseram às prudentes: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão a apagar-se. As prudentes responderam: de modo nenhum, porque o azeite pode não chegar para nós e para vós. É melhor ir aos vendedores e comprá-lo. Enquanto elas foram comprar azeite, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta fechou-se. Por fim, chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos o portal, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: eu vos garanto que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Então, isto é mais uma parábola, né? Um trecho que carece de uma interpretação para chegar ao seu real significado por uma pessoa que conhece a simbologia. Então, ao lermos uma frase assim nas Escrituras, de hoje por diante, vamos
procurar no texto seu sentido profundo, seu real significado que está por detrás das linhas. A maioria dos crentes de todas essas 60 mil religiões que dizem existir vão encontrar no sentido literal, puramente, e dos mais diferentes contextos. Então, a palavra, a frase e as palavras significativas aqui são vasilha, azeite, lâmpada, onde vasilha significa castidade, azeite significa energia seminal e lâmpada significa a consciência, a alma. Então, sabendo disso, nós sabemos que, aí está se ensinando a respeito do arcano Azef, que aquelas virgens prudentes que possuem juízo são as que fazem a transmutação sexual, que transforma a sua energia seminal, o seu azeite, a energia seminal é o azeite, transforma em luz, que vai acender a lâmpada, que é a sua consciência. E aquelas virgens doidas, né? Sem juízo, imprudentes, gastaram todo o azeite das suas lâmpadas, ou seja, gastaram no orgasmo, na ejaculação, no caso a mulher também tem, orgasmaram, não perderam a sua energia sexual. Com isso, suas lâmpadas não puderam acender, ou seja, a consciência não pôde funcionar. E elas se sentiram no vazio. Então, é assim que acontece com todas as pessoas que praticam arcanos F. Ao transmutar energia, acende-se as lâmpadas, constrói-se consciência, acende cada vez mais, e as que perdem essa energia vão apagando cada vez mais a sua lâmpada até ficar na escuridão, ficarem cega, como Sansão, naquele episódio Sansão e Dalila, que também é uma outra descrição simbólica das escrituras. Então é isto que acontece e é isso que nós vamos chegando ao nosso objetivo de encontrar o sentido real da escritura nas entrelinhas. Oxalá que todos vocês, que todos nós possamos a partir de hoje entender o real significado dos símbolos das escrituras sagradas e que possamos ler, fazendo a leitura nas entrelinhas, e que passemos a ter uma visão holosótica, uma visão holística na perspectiva, ou perspectiva holosótica, ou seja, uma visão do todo, e não apenas da parte, e que possamos estabelecer a conexão entre todas essas partes, entre si, uma com a outra, e de todas conjuntamente com o todo, e aí vamos ter uma compreensão da verdade absoluta. Muito obrigado a todos. Até a nossa próxima videoaula.